Olá, tudo bem? É, Continuando o assunto sobre equações diferenciais de segunda ordem, né, hoje nós vamos falar um pouco de algumas aplicações. Mas antes disso, eu queria pedir um favor, assim, uma solicitação para vocês, assim, né, para a galera que acompanha o canal, né, que agora é o momento a gente ficar um pouco mais em casa, né, vamos tentar não fazer muita aglomeração, evitar de participar de festas, né? Porque a curva está aumentando muito e assim, a gente precisa conter essa curva, né? Então, por favor, vamos tentar ficar um pouco mais de tempo em casa, assim. É lógico que vários dos estudantes que são meus alunos, eles falaram assim, professor, precisei voltar, precisei trabalhar para ajudar em casa, e eu acho isso louvável, né? Mas trabalho, casa, né? Quando puder, distanciamento social, porque muitos desses trabalhos às vezes precisam um contato, e esse contato muitas vezes as pessoas não respeitam. Então, lavar a mão, máscara, álcool em gel, tudo isso que já foi dito, né? Eu repito, né? E peço, por favor, que se cuidem, tá? O momento agora é de a gente se cuidar, porque a situação já não está mais indo simplesmente para uma determinada pessoas com morbidades ou idosos. Agora já estamos com pessoas mais jovens falecendo, né? Então vamos nos cuidar. O momento é esse, e eu peço para vocês, né, que o momento agora é a gente ficar em casa, fazer as atividades que precisamos para manter o comércio ativo. Sim, isso é importante, né? Mas outras atividades assim de recreação, né, vamos evitar de fazer, tá bom? É um apelo que eu faço a vocês, tá? Tá feito o apelo, vamos falar um pouco de equações diferenciais agora, tá bom? Vamos lá. Pessoal, antes de eu começar a falar, eu queria dizer assim que por conta da pandemia eu acabei assim não encontrando uma mola, né? Eu procurei aqui na minha casa, não encontrei, daí fui assim, não fui numa loja, fui tentar, até passei de carro assim para ver se eu encontrava, mas as lojas estavam fechadas, né? Então eu acabei não comprando uma mola, tá, para mostrar para vocês essa questão das vibrações de molas. Então vou tentar trabalhar da maneira que dá, tá bom? Então a ideia é a gente discutir um pouco sobre a vibração de molas e suas relações com as equações diferenciais ordinárias, tá? Então, aquela coisa, vamos imaginar, né? Considere agora o movimento de um objeto com massa m na extremidade de uma mola, ou seja, eu tenho uma mola e coloco um peso nela, né? Ela pode estar tanto na vertical quanto na horizontal sobre uma superfície plana, tá? Então, primeira coisa, a lei de Hooke afirma que quando for esticada x unidades ou comprimida do seu tamanho natural, ela exercerá uma força proporcional a x. Ou seja, a força elástica é menos kx. Por quê? Por que é menos? Por conta que ela vai contra ao movimento, certo? Então, está aqui esticada, vamos pensar, se ela está aqui, eu puxo, ela vai fazer uma força contrária à gravidade. Se eu puxo aqui, também ela vai fazer uma força contrária, né? Então, o menos ali é por conta disso. Onde K é uma constante. É a mesma coisa se eu puxar assim, né? Se eu fizer, ela vai fazer uma situação que ela vai começar também a ser contrária à gravidade, tá bom? Então, o negativo é por conta disso, que ela faz uma força contrária à gravidade ou o plano que ela está, né? Agora, desconsiderando qualquer resistência externa, né? Resistência do ar ou atrito, de acordo com a segunda lei de Newton, que força é igual massa vezes aceleração. Mas o que é aceleração? A aceleração é a derivada segunda do espaço, certo? Então, massa vezes aceleração, massa vezes a derivada segunda do espaço, que é menos kx, que é a força, tá? Força tal. Passando esse menos k para cá, eu vou ter essa equação aqui, ó. M derivada segunda de x, derivada segunda, mais kx, que é igual a zero, tá? E essa é uma equação diferencial linear de segunda ordem, né? Sua equação auxiliar é mr ao quadrado mais k, onde as raízes são, aqui no caso, poderia utilizar, eu coloquei o ômega, mas como é uma equação que vai dar números complexos, né? Então a nossa raiz vai ser mais ou menos ômega i, né? Onde o ômega é quem? A raiz quadrada de k sobre m, né? Porque passo para lá, né?
fico mais ou menos, então coloco raiz e faço todas as operações, né? Eu coloco menos para o i, então fica k sobre m, tá? O meu ômega é esse cara aqui, tá? E a sua solução geral seria da forma x de t, né? C1 cosseno ômega t mais C2 ômega t, tá? Poderia substituir o ômega pela raiz de k sobre m, que é a minha frequência, né? A amplitude é dado pela raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E esse tipo de movimento é chamado movimento harmônico simples, tá? Então, quando não temos a influência de outras forças, né? Somente a força, a lei de Hooke, esse é conhecido como movimento harmônico simples. Basicamente, o que você pode ter como ideia de movimento harmônico simples? Nós temos um pêndulo, né, um pêndulo, um relógio de corda, assim, com pêndulo, né? Então, a pessoa faz o primeiro movimento ali, né? E a partir disso ela se movimenta sem qualquer influência externa, certo? Então, a ideia mais ou menos que vocês podem ter é o pêndulo, né? O pêndulo assim, de um relógio, ele funciona sem uma força externa, beleza? Essa é a melhor ideia que eu encontrei para isso. E daí outras questões. Por que é importante estudar vibrações? Bem, eu olhei na engenharia algumas relações, né? Por meio da vibração você pode perceber se um determinado equipamento está com problema ou não. A vibração, por meio da vibração você também pode verificar a questão da rachadura de algumas paredes, né? Conforme a situação, conforme o local, né? Locais que passam muito carros, assim, então existe uma oscilação, e essa oscilação pode comprometer a própria questão estrutural do edifício ou da casa, né? Uma outra questão também é a questão também de, por exemplo, assim, aquela mais clássica que a gente já ouviu falar, é a questão de, por exemplo, soldados passarem sobre uma ponte pêncil, né? Eles não podem marchar nesse... Por quê? Porque eles podem pegar a frequência da ponte e isso fazer com que ela ceda, beleza? Essa é mais umas ideias porque da importância de estudar essa relação e como essa relação está ligada às equações diferenciais, tá bom? Aí nós temos um probleminha ali, né? Uma mola com massa 2 kg tem comprimento natural de 0,5 metros. Uma força de 25,6 newtons é necessária para manter esticada até um comprimento de 0,7. Se a mola é esticada até o comprimento 0,7 e em seguida é solta com a velocidade inicial 0, encontre a posição da massa em qualquer tempo t. Beleza? Então vamos fazer esse exemplo aí para entender melhor, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Qual que é a força necessária para movimentar a mola, né? Então, vamos falar um pouco disso aqui. Então, força necessária. Bem, a força necessária é o seguinte: se ele está a 0,5 e foi a 0,7, então há uma variação de 0,2, tá? E a força que ele utilizou foi de 25,6 newton. Portanto, aqui nós temos a seguinte situação: K vezes 0,2 é igual a menos 25,6, tá? Oh, perdão, aqui não vamos considerar o sinal não, porque só vamos ver como K é uma constante positiva, só quero saber o valor de K, tá? Então aqui, ó, K vai ser igual a quanto? 25,6 dividido por 0,2, que é 128, tá? Então, K é uma constante positiva, 128. Tá, então beleza. Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a equação diferencial... Opa, deixa eu só... Nós sabemos que a equação diferencial, ela é o quê? M dx ao quadrado dt ao quadrado mais kx, isso é igual a zero.
Então, substituindo os valores ali, qual que é a massa? A massa é 2 kg. 2 dx ao quadrado dt ao quadrado mais 128x. Isso é igual a 0. Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter o quê? Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter o quê? A dx ao quadrado dt ao quadrado mais 64x, que é igual a 0. E aqui eu tenho minha equação auxiliar, que seria o quê? R ao quadrado mais 64, que é igual a 0. E daqui eu tenho que a minha solução R1 vai ser o quê? Raiz 64i, né? Então vai ficar 8i, e R2 é igual a menos 8i. Tá certo? 8i. Tá. Então, com isso, nós temos aqui, esse cara aqui é o meu ômega, tá? Como eu coloquei lá. Então, a minha solução x de t é igual a C1 cosseno de 8t mais C2 seno de 8t. Beleza? Vamos voltar no enunciado para voltar a discutir algumas coisas que temos que a gente pode continuar aqui, tá bom? Então vamos voltar lá no enunciado. Aqui, ó, ele fala o seguinte, que em seguida solta com uma velocidade inicial de 0, tá? Bem, então nós temos aqui, nós puxamos 0,2 metros, por assim dizer, né, de 0,5 a 0,7, então o espaço inicial dele é de 0,002, por quê? Porque esse aqui é o estado natural dele. Então, nós temos que a minha condição inicial é 0,2 e a minha velocidade é 0. E a velocidade é o que? A velocidade é a derivada do espaço, beleza? Então vamos voltar lá para continuar o exercício. Então com isso nós temos a seguinte condição inicial, ó. X de 0 é igual a 0,2 e a velocidade inicial é 0. Então aqui eu já tenho alguns elementos, mas eu preciso calcular o v de 0. Então para isso eu vou derivar esse cara. Então derivando ele vai ficar a derivada x' de t é igual a v de t, que é igual a, deixa eu só trazer um pouco mais para cá para ficar mais fácil. Vai ficar a derivada desse cara, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar 8 menos 8 C1 do seno de 8t mais 8 C2 cosseno de 8t. Tudo bem? E com isso nós podemos aplicar as condições ali. Então, qual que seria a primeira condição? A primeira condição seria que quando eu substituir por 0, né, aqui ó, quando eu substituir por 0, na minha equação eu vou obter alguns resultados. E quando eu substituir por 0 aqui, eu também vou obter outros resultados. Então vamos começar aqui substituindo aqui, ó, x de 0 igual a 0,2. Então daqui eu vou obter o que? Então vai ficar 0,2, que é igual a C1 cosseno de 8 vezes 0 é 0, mais C2 seno de 8 vezes 0 é 0. Bem, o seno de 0 é 0, então isso aqui vai para 0. O cosseno de 0 é 1, então C1 é igual a 0,2. Beleza? Então já temos o valor de C1. Agora vamos encontrar o C2. Então o C2 eu vou encontrar onde? Aqui, ó. V de 0 é igual a 0, que nós já calculamos lá, né? Então vai ser 0 igual a 8 menos 8C1 seno de 8 vezes 0 mais 8C2 seno, cosseno, perdão, aqui é cosseno de 8 vezes 0. Bem, aqui 8 vezes 0 é 0, seno vai dar 0, que vai dar 1, né? Mas então aqui vai ficar aqui 0 igual a 8C2. Portanto, C2 é igual
a zero. Tudo bem? Então, se C2 é igual a zero, a minha equação vai ficar de que jeito? Então, a minha equação x de t vai ficar 0,2 cosseno de 8t, C2 é zero, então essa aqui é a minha equação diferencial para esse movimento harmônico, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? E reforço aqui o meu pedido, pessoal, se cuidem, tá? Vamos tomar o máximo de cuidado possível, né? Porque a doença está aí, ela está evoluindo, né? Vamos nos cuidar, tá? Um forte abraço para vocês, né? Novamente, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.